E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou te explicar o que é um fundo de investimento imobiliário, vou te explicar quais são os 4 tipos de fundo imobiliário que existem e também vou dar alguns exemplos desses tipos, tá bom? Então, um fundo de investimento imobiliário, mais conhecido como fundo imobiliário ou FII, é um fundo de investimento focado no setor imobiliário. Você já ouviu falar ou conhece alguém que vive de renda comprando apartamentos e alugando? A ideia é a mesma, tá bom? É a mesma essência. É um fundo de investimento que investe em prédios, investe em galpões, investe em shoppings, em recebíveis imobiliários. A ideia é a mesma, tá bom? Um fundo imobiliário sempre recebe aluguel ou alguma renda de algum investimento no setor imobiliário. Então vamos supor que você compra um apartamento e aluga esse apartamento. Na verdade, o que você está fazendo é exatamente a mesma coisa que um fundo de tijolo faz, que é um tipo de fundo imobiliário, beleza? São os fundos imobiliários de tijolo. A gente tem aqui, por exemplo, fundos imobiliários de tijolo que investem em shoppings, investem em galpões logísticos, investem em outros tipos de empreendimento, como escritórios, né, lajes corporativas. A gente tem, por exemplo, de lajes corporativas o HGRE, o Vino 11. A gente tem de galpões logísticos a LZR11, HGLG. A gente tem fundos de shoppings como XPML11 e VISC11. Então eu estou falando, dando alguns exemplos aqui para vocês irem pesquisar sobre isso e estudar, beleza? Então eu te expliquei um tipo de fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário de tijolo. Tem um fundo imobiliário que é mais ou menos parecido, é o fundo imobiliário de desenvolvimento, só que ao invés de explorar, investir num imóvel já pronto, ele constrói esse imóvel. Então ele vai lá, compra um terreno e aí loteia esse terreno, ele compra um terreno e constrói um galpão logístico nesse terreno, constrói um shopping nesse terreno. Esse é o fundo imobiliário de desenvolvimento, tá bom? A gente tem outro fundo imobiliário, que são os fundos imobiliários de papel. O fundo imobiliário de papel nada mais é do que ele pega recebíveis imobiliários, e aí explicar o que é um recebível imobiliário é um assunto para outro vídeo, mas ele pega recebíveis imobiliários e tem um ganho de capital em cima disso. Esse ganho de capital ele é em relação ao IPCA, ao IGPM, que são inflações aí, né, dos bens de consumo ou dos imóveis, tá bom? Esse é o fundo imobiliário de papel. E aí existem os fundos de fundos. Esse é o quarto e último tipo de fundo imobiliário. Os fundos de fundos nada mais são do que fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. E aí, se eles conseguem uma valorização da cota, eles vendem esses fundos imobiliários e aí eles têm uma renda. Ou, caso contrário, se eles não conseguem uma valorização da cota, né, desses fundos imobiliários, eles recebem os rendimentos dos próprios fundos imobiliários que eles investem. Basicamente, você terceiriza aí a gestão da sua carteira para esses fundos de fundos, beleza? Então, eu expliquei o que é um fundo imobiliário, expliquei, né, quais são os 4 tipos de fundo imobiliário e eu dei alguns exemplos, tá bom? Exemplos aí de fundos, né? BCFF11 e HFOF11. Exemplos de fundos de papel, a gente tem MXRF11, a gente tem IRDM11, HCTR11, RECR11. E ficou faltando os fundos imobiliários aí de desenvolvimento. Por exemplo, eu gosto bastante do MFII11, tá bom? Então pegue esses exemplos aí de fundo imobiliário, não é para sair comprando, pelo amor de Deus, isso não é uma recomendação de compra. Eu estou dando os exemplos para vocês estudarem esses fundos, beleza? Esse foi o vídeo, peço que você compartilhe esse vídeo com algum conhecido seu que está começando a investir em fundos imobiliários, para ele entender onde é que ele está investindo, o que ele está fazendo. Eu garanto que isso vai fazer com que ele corra menos risco, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!